A paz do Senhor, meus irmãos, é com alegria que nós estamos aqui reunidos para apresentar mais um programa da TV Manaim chamado Profissões Bíblicas. O tema, Profissões Bíblicas, ele está aqui. O objetivo desse programa é trazer uma explicação, uma abordagem explicativa das profissões que estão contidas na palavra do Senhor, e também trazer aqui uma abordagem técnica de algumas profissões. E trazendo isso para os jovens, o objetivo para os jovens, mostrando a ele as diversas profissões que podem serem adotadas, e vocês podem estar conosco aqui nessa jornada, Então convido você a fazer parte desse programa, dessa jornada que nós vamos realizar aqui, os vários programas, para abordar as profissões que estão na palavra do Senhor. E nosso tema hoje, inicial desse primeiro programa aqui, reunidos, é o arquiteto eterno, que tem como um texto base aqui, Hebreus capítulo 11, verso 10. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria dizer que estamos aqui com o pastor Jadson. Pai do Senhor Felipe, Pai do Senhor, os irmãos. E também com o pastor Vitor, que irá nos ajudar aqui nessa abordagem aqui das profissões. Paz do Senhor, a paz do Senhor Felipe, a paz do Senhor, irmãos. O texto base que nós vamos trabalhar hoje é em Hebreus 11, capítulo 11, verso 10, que fala: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então nós temos aqui duas profissões a qual a palavra se refere aqui como sendo do próprio Senhor, nosso Deus, que seria o artífice e construtor. E aqui vale muito deixar bem claro, Quando a gente fala de artífice, a palavra que vem do grego, ela está relacionada à palavra técnicos, que quer dizer as técnicas, o arquiteto. Que até em algumas versões bíblicas se adota esse nome, o próprio arquiteto. E quando ele fala da palavra construtor, ele está falando da palavra demiurgos, que quer dizer autor de alguma obra, o próprio criador. Então vale esse pequeno adentro aqui para realmente explicar que nós vamos falar hoje no tema do programa sobre arquitetura, sobre os arquitetos, e tendo aqui o nosso Deus como principal arquiteto. E eu queria deixar aqui bem diferenciado que a arquitetura, ela funciona como algo que você vai tirar da mente um sentimento e vai pôr ele em prática, botar ali num papel. E aí quem vai executar esse projeto é o construtor. Então já fica claro uma diferençazinha de arquiteto para construção, que também são profissões que tendem a se entrelaçar durante o seu processo, ali diante da sua execução e por diante, tá bem? Então aqui eu queria convidar um pouquinho o pastor Vitor a falar desse projeto, desse papel de Deus como um arquiteto do universo. Bem, irmãos, a paz do Senhor, nós vamos observar nesse primeiro aspecto, aqui nós vamos observar Deus como o supremo arquiteto, o arquiteto supremo. Então, falando primeiramente aqui da obra criadora, de tudo que foi criado por Deus. E quando nós olhamos toda a criação, toda a sua beleza, tudo que Deus fez, nós vamos observar que Deus, ele foi o arquiteto e também o construtor. Mas mais focado aqui nesse primeiro momento em Deus aqui como o arquiteto. Nós vamos observar que a criação, ela foi pensada, ela foi projetada, ela foi pensada nos seus mínimos detalhes, onde nós vamos encontrar aqui a primeira ação do arquiteto, é pensar. Então o arquiteto, ele pensa em todas as coisas, em todos os detalhes, e aí ele começa a dar forma, a cada coisa que ele pensou, a cada detalhe, e ele vai encaixando cada coisa, e nós vamos observar na obra criadora como Deus projetou tudo tão perfeito, tudo tão belo, como as coisas se encaixam, porque nós
temos um Deus que ele é o supremo arquiteto, né? Ele é o maior, ele é o exemplo a ser seguido, né? É uma inspiração para o arquiteto humano, ele é uma inspiração. E quando nós vamos observar tudo que Deus projetou na criação, nós vamos encontrar 3 aspectos. Tudo que Deus fez tem propósito, tem estrutura e tem beleza. Então, o grande arquiteto, né? Deus como o supremo, né? Arquiteto. E é tão interessante o que o Vitor comentou agora sobre essa questão de você ter um propósito, porque a arquitetura, ela vive com um propósito, né? Você tem que trazer a ideia, aquilo que está em abstrato, para aquilo que é concreto. E essa conexão, ela é muito realizada pelo arquiteto, um profissional arquiteto. E aí, Deus, ele conseguiu, né, transformar aquilo que era a substância de Deus em matéria, aquilo que era algo que estava na sua mente, nos seus pensamentos, em algo que hoje nós podemos usufruir, né? Então ele falou da obra criadora como um todo, a beleza, né, como tudo se encaixa, como tudo tem um tempo na perfeição. E eu queria convidar o pastor Jadson para comentar isso aí. Jadson, essa questão da improvisação, né? Com Deus não há improviso, tudo se encaixa. Como é que nós encaixamos isso nessa obra de salvação, naquilo que Deus pensou para a vida do homem? Glória a Deus. Felipe, é maravilhoso, né? A gente vê como que o nosso Deus, ele trabalha, né? Como os companheiros já colocaram, né? O Senhor, ele não improvisa, né? Deus, ele tem um projeto para todas as coisas. Ele tem um projeto para a minha vida, um projeto para a vida do Felipe, um projeto para a sua vida também, que nos acompanha nesse programa hoje, né? E quando a gente fala do projeto da salvação, é maravilhoso. Por quê? Porque a salvação, ela é o maior desejo de Deus para o homem. Desde que o homem, ele se perdeu no Éden, né? Quando Adão, ele desobedece, né, no pecado original, ele ali é destituído ali daquela grande bênção que ele vivia, Deus, ele desejou. O primeiro sentimento de Deus foi de resgatar Adão, de resgatar o homem, né? E Deus, ele transformou esse desejo em um projeto, que é o projeto de salvação para as nossas vidas, né? Para viver esse projeto seria necessário um sacrifício, né? Lá em Adão, né, no Gênesis, o animal foi morto, né, foi feito ali as vestes para o homem, e mostrava ali já profeticamente o sacrifício que Jesus faria na cruz do Calvário, né? Então, desde o Gênesis até o sacrifício de Jesus e até a nossa vida hoje, nós vemos Deus, ele projetando e executando, né, o seu desejo de salvar o homem, né? Revelando Jesus, né? Depois enviando o seu Espírito Santo, e agora nós estamos aqui como resultado da execução desse projeto de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Então os irmãos estão percebendo que a parte de arquitetura, ela fica na ideia, nesse projeto em que está abstrato, mas que tende a trazer para o concreto. E o projeto de salvação foi esse projeto que Deus pensou na eternidade para resgatar o homem. E a palavra, né, a Bíblia, ela trata desse projeto do início ao fim. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vai ter esse projeto sendo explorado aí por toda a palavra. E então, Vitor, como é que a gente pode aplicar? Como é que a gente pode trazer isso para a prática? O arquiteto, hoje o profissional arquitetura, ele pode trazer isso na nossa vivência, no nosso dia a dia. Como é que ele pode trabalhar? Você falou aí sobre propósito, estrutura e beleza. Qual é a estrutura hoje que você enxerga? E a beleza, claro, quando a gente olha, né, o texto que até o Jadson comentou, né, os céus declaram as obras das suas mãos, né, o firmamento. E como é que você hoje enxerga isso dentro do projeto de salvação? Essa beleza, essa estrutura, é algo desestruturado, é algo estruturado? Como é que você pode contribuir nessa parte aí? Assim, eu achei interessante também quando o Jadson estava falando aqui sobre o projeto de salvação para Adão, né? Mas nós vamos ver que Deus, como
o Supremo, né, aqui, arquiteto, é tão perfeito, porque ainda antes de criar todas as coisas, ele já tinha planejado também algo para que, se o homem saísse do projeto, mas ele já tinha planejado, porque a palavra vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já havia provido para si o Cordeiro, ou seja, tudo já estava preparado até para o caso do homem errar e não viver aquilo que Deus havia projetado. O próprio resgate, na verdade, o primeiro projeto foi o resgate. Depois veio a obra criadora, né? E nós vamos observar essa beleza, nós vamos observar essa estrutura em todo o projeto de Deus. Então, Deus, ele sempre revela ao homem o seu projeto, ele executa o seu projeto na vida do homem, e nós vamos ver isso sempre estruturado, sempre belo e sempre com um propósito para o homem, né? Nós temos diversos exemplos, como por exemplo o exemplo de Noé, como nós estávamos conversando aqui. Então Deus revelou a Noé um projeto de salvação, porque a arca, ela não era simplesmente um barco, ela era um projeto de salvação. E Deus, quando revela a Noé, ele revela os mínimos detalhes. Você veja que, como tudo já estava projetado por Deus, ele revela tamanho, altura, largura, né, o material que vai ser usado. Então todos os detalhes são revelados, né? Mas quando nós falamos profeticamente aqui, falando do projeto da salvação, né? Onde Deus, ele fez tudo perfeito nos mínimos detalhes. Então Noé recebe aquele projeto ele é executado, ele constrói aquela arca, e depois daquele projeto agora pronto, né, Noé entra com a sua família na arca. E quando você ainda pega esse projeto aqui e leva de uma forma mais ampla, né, no projeto da salvação, a gente vai ver que Deus projetou a salvação para o homem. Jesus, ele veio ao mundo, e quando ele sobe na cruz do Calvário, ele diz assim: está consumado. Ou seja, Deus projetou, Jesus veio ao mundo, executou todo o projeto, e agora o Espírito Santo, ele tem nos levado a viver dentro desse projeto, que é como Noé, que assim que ele termina a construção da arca, a palavra diz que ele passa 7 dias dentro da arca. Então nós vamos ver como o projeto, ele é perfeito, ele é belo, ele é estruturado, né? Ele tem um propósito. O tempo passa, mas o projeto, ele não fica envelhecido, ele não perde a sua estrutura, né? E ele não perde o seu propósito. O propósito final, a salvação do homem, a estrutura está perfeita, nada abala essa estrutura, né? E é um projeto belo, porque é o projeto da salvação para o homem. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui conversando, tentando trazer aqui as explanações do arquiteto, mas os irmãos estão vendo que o assunto ele é extenso, né? Então nós vamos dar uma finalizada nessa primeira parte aqui, a parte espiritual. Então eu convido você, meu amigo, a, se não seguir, possa seguir o canal da igreja, né? Nosso youtuber, né? Igreja Cristã Maranata. Também seguir o nosso programa, né? Curtir, compartilhar, para que possamos aprender mais sobre as profissões. No próximo episódio nós trataremos mais tecnicamente da função do arquiteto, né? Da profissão de arquitetura, para os irmãos aí em casa, tá bom? A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.